Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker, aproveitando aqui a pausa no café para gravar um vídeo e trocar uma ideia contigo. Pensei num tema, né, que talvez você já tenha ouvido falar, uma frase que, pelo menos na comunidade Fintuit, ela aparece com uma relativa frequência, que diz que volatilidade é vida. A frase, o interessante dela é que ela é bem polêmica. Você tem dois extremos, aqueles que criticam e aqueles que defendem. E o que eu queria comentar contigo hoje é que a verdade está no meio do caminho, como sempre, ou como na maioria das vezes. Aqueles que atacam essa frase olham pelo ponto de vista correto de que ela é uma medida de risco. Ela nada mais é do que um indicador estatístico que acompanha o histórico de uma ação, um ativo, uma classe de ativos, um fundo, para poder medir o seu desvio padrão em relação à sua média. Quanto que ele oscila, qual a volatilidade dele. E sim, é uma medida de risco que é usada, uma entre tantas, mas a grande característica é que ela não necessariamente é uma medida de risco permanente. Dois exemplos para explicar esse ponto. A crise da chegada do coronavírus ao Brasil em 2020. A bolsa entre março e abril desabou. Porém, chegou a ficar abaixo de 70 mil pontos. Porém, essa perda ela foi mais do que zerada no próprio ano. Então, essa volatilidade, que sim incomodou e tirou muita gente da pista, ela só foi uma perda permanente para aqueles que realizaram aquele prejuízo, que realizaram aquela perda. A volatilidade, ela não necessariamente vai ser uma perda permanente, como, por exemplo, se você tem uma quebra de uma empresa. Se eu estou posicionado naquela empresa, seja sendo proprietário ou acionista, e ela quebrou na pandemia, por exemplo, um restaurante, se eu tivesse um restaurante e eu tive que fechar o restaurante, ali foi uma volatilidade, ali foi uma perda permanente que sim gerou uma mega volatilidade no meu patrimônio, nesse exemplo hipotético. Então é importante a gente ter essa distinção, até porque isso nos ajuda a nos preparar e não deixar que a volatilidade para nós seja uma perda permanente. E aí eu falo muito de gestão de risco, vamos ter oportunidade de comentar um pouquinho sobre isso, mas diversificação, tempo a seu favor, escolher boas empresas, margem de segurança, enfim. O repertório que você tem disponível para não transformar a volatilidade em perda permanente existe, né? Ou pelo menos para conseguir conviver com essa volatilidade e poder aproveitar o outro lado da moeda. Aqueles que defendem o vol é vida, o que eles dizem? Por que eles defendem? Bom, basicamente por dois fatores, né? Além, é claro, de não ser uma perda permanente necessariamente. Mas basicamente, quando você olha o lado positivo do volatilidade é vida, o que você está querendo enxergar ou mostrar é que, primeiro, é uma característica inerente do mercado. Se você entrou no mercado de ações, você vai enfrentar a volatilidade, ponto. Não há dúvida quanto a isso. O outro lado, né, o segundo ponto é que é justamente a volatilidade que te dá as oportunidades. Se não existisse volatilidade, se tudo fosse corretamente precificado, você não teria grandes oportunidades de entrada ou saída do mercado que fugissem à média, né? Então, essas são algumas características dos dois lados da discussão, de uma maneira bem simplista. É lógico que a discussão vai muito além do que eu comentei aqui nesses poucos minutos. O que eu queria chamar a atenção é que você, investidor comum, assim como eu, deveria encarar, e eu acho que o que a gente passou no ano passado, em 2020, ajudou a entender um pouco isso. Eu acho que muita gente saiu mais forte daquele desafio dos 6 circuit breaks que vivemos. O que nós precisamos entender é que o vol é vida tem esses dois lados e a resposta está no meio do caminho. Sim, é um risco e para isso nós precisamos nos proteger, precisamos ter uma boa gestão de risco para que uma volatilidade não tire a gente da pista, né? Por outro lado, volatilidade é vida no sentido
de que ele te dá oportunidade também. Se você não está preparado para aproveitá-las, seja do ponto de vista emocional ou do ponto de vista puramente de ter caixa para poder aproveitar esses momentos, de fato você vai ficar só com o lado ruim da moeda. Eu gosto do Volatilidade é Vida também porque, de fato, é como a vida, né? Você está vivo, eu estou vivo, o risco está presente do momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, inclusive enquanto a gente está dormindo, né? O risco faz parte do movimento da vida. Zerar o risco não é que é inútil, é irrealista, né? Ele te poda de oportunidades. É claro que cada um tem o seu nível de propensão a risco, cada um vai encarar a volatilidade e vai saber em que momento o estômago dói demais e não dá para continuar naquela jornada. Isso tem que ser respeitado, e enquanto você não desenvolve mais resiliência, seja por aprender mais, por ter experiência, por ter apanhado inclusive nessa jornada, enquanto você não desenvolver essa resiliência, fique no limite em que você consegue digerir aquela volatilidade. Mas aí eu fecho com esse ponto. Volatilidade é vida, sim, porque a vida nos coloca nessas duas dimensões o tempo inteiro, de ter que lidar com as perdas e poder converter essas perdas em oportunidades. Então não tem jeito. Se queremos ter uma performance melhor, temos que aprender a conviver com a volatilidade no primeiro momento, resistir às dores que ela representa e nos aproveitarmos para nos beneficiarmos das oportunidades que ela também oferece. Então era isso, um bom café para você também e vamos juntos.